Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Estamos no segundo bloco da carta, iniciada no capítulo 4, onde o apóstolo traz exortações, admoestações, consolações aos Tessalonicenses. O trecho anterior finalizou-se com a expressão, ou com o termo, consolai. E este agora também, da mesma maneira, no verso 11, finaliza com a expressão consolai, marcando assim, cada um desses trechos, exortações distintas. No entanto, esta exortação do capítulo 5, verso 1 em diante, tem relação com a anterior, pois trata dos últimos dias, ou do último dia da vinda de Jesus Cristo. Especificamente, trata a respeito da data, do dia, do momento exato em que o Senhor Jesus voltaria. Assim, ele inicia o verso 1 dizendo: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Essa expressão, traduzida aqui por aos tempos e às épocas, é uma expressão técnica para a teologia apocalíptica que expressa o dia final. No Antigo Testamento, ela aparece, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 2, verso 21, para expressar o dia de Deus, o dia de Yahvé, o dia em que o Senhor Deus de Israel faria uma intervenção no mundo, estabelecendo um julgamento, um juízo sobre os homens e estabelecendo um reino de justiça e paz. No cristianismo, o dia de Yahvé, o dia de Deus, torna-se o dia de Cristo, o dia do Senhor Jesus, o dia da sua vinda para julgar, para estabelecer o reino de justiça, para resolver e tratar as questões relacionadas à pecaminosidade dos homens. Assim, o apóstolo Paulo lembra aos Tessalonicenses que, enquanto esteve entre eles, ele tratou a respeito da data. Uma característica também que vai ganhar-se no cristianismo é o fato da repentina, ou seja, o dia será repentino. Não se pode estabelecer, ou não se consegue, ou não é possível estabelecer uma data para o dia do Senhor. Assim ele diz, relativamente à data, numa tradução melhor, mais precisa, significa isso, a data, relativamente à data, não há necessidade que eu vos escreva. Verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados, ou seja, são sabedores com precisão de que o dia do Senhor, e a expressão Senhor no Novo Testamento, tem, na sua maioria, a indicação de Jesus Cristo. Jesus, no Novo Testamento, recebe o título de Kyrios, Senhor, e assim, na maioria das vezes, ao se referir a Senhor, está se referindo a Jesus Cristo, ou seja, o dia do Senhor, o dia de Jesus, da vinda de Jesus, a parousia, já indicada nos versos anteriores, é a substituição da expectativa no judaísmo para o dia de Yahvé. E esse dia vem como ladrão de noite. Assim, no cristianismo, a expectativa de uma vinda repentina, sem uma previsão exata, sem uma data marcada exata, toma a teologia apocalíptica e vai direcionar a teologia apocalíptica cristã. Assim, provavelmente Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que, enquanto esteve entre eles, ensinou para eles que essa data, a data da vinda de Jesus, virá como um ladrão, ou seja, vai usar essa metáfora que também está presente nos textos evangélicos, nos textos apocalípticos, no discurso de Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 24. Essa expressão está tomada, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versos 42 e 43.
Outra metáfora para expressar a vinda repentina de Jesus, inesperada, está indicada no verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Assim também a metáfora da dor de parto, que vem de forma repentina à mulher, indicada em Marcos capítulo 13, verso 8, é tomada no cristianismo. É muito provável que essas duas metáforas, a vinda do Senhor Jesus comparada à vinda do ladrão inesperadamente e a vinda das dores de parto, pertenciam à tradição que Paulo recebe, uma vez que está presente também nos textos evangélicos. A gente também observa que há uma alusão, de forma quase direta, ao episódio do dilúvio, também utilizado na tradição evangélica, em Lucas capítulo 17, compara-se o dia da vinda do Senhor Jesus com o dia em que deu início ao dilúvio e que Noé e sua família entrou na arca e de forma repentina a população foi tomada pelo juízo de Deus. Assim também, de uma certa forma, há uma alusão ao dilúvio aqui, como em Lucas 17. Bem, quando andarem dizendo, é importante entender quem é o sujeito do andarem. Certamente se refere aos descrentes, aos ímpios, aqueles que estão vivendo uma vida no pecado, na opressão dos mais fracos, aqueles que estão vivendo uma vida fora da vontade do Senhor, que vivem em paz e segurança. Esse é o status quo dos ímpios, que não conhecem a Deus. Eles estão em paz e segurança. Em oposição a eles estão os fiéis, que não têm paz e não têm segurança, ou seja, não têm a paz, né, que Roma pregava, não têm a paz, a tranquilidade de viver tranquilamente e não têm a segurança de uma vida protegida. Então há uma oposição entre aqueles que têm paz e segurança e aqueles que não têm paz e segurança. Paulo aqui enquadra um dualismo entre crentes e descrentes, ímpios e aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Não é diferente também se analisarmos a situação presente, aqueles que têm paz e segurança e os que não têm paz e segurança. E àqueles que têm paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como disse, uma alusão também ao dilúvio, e de nenhum modo escaparão. Verso 4. Mas vós, irmãos, então está claro aqui a oposição entre aqueles que andam dizendo paz, que têm paz e segurança, e os irmãos. Há uma oposição entre dois grupos aqui. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, apesar da vinda repentina do Senhor Jesus Cristo, os cristãos não podem ser pegos em surpresa. Eles não serão surpreendidos. E o que vai determinar a conduta para não ser surpreendido? Isso ele vai desenvolver nos versos seguintes. Mas a gente pode encontrar mensagem semelhante, por exemplo, no discurso apocalíptico de Jesus em Mateus 24 e 25, principalmente nas 4 últimas parábolas indicadas no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, o Senhor da casa, a parábola do servo bom e mau, as 10 virgens e a dos talentos, onde enfatiza, realça a necessidade de vigilância. E a vigilância ali, na parábola do bom servo e do mau servo fica claro, a vigilância, estar vigilante é estar fazendo a vontade do Senhor, é estar vivendo a vida cristã, é estar praticando os ensinamentos de Jesus. Isso é estar vigilante, segundo Mateus 24 e 25, que também reflete esse ensinamento aqui de Paulo aos Tessalonicenses, que vai dizer a eles, olha, sobre a data, vocês estão cientes que será repentina. A necessidade de vigilância, de estar atento, de não ser surpreendido, vai depender de como vocês estão vivendo os ensinamentos de Jesus.
Verso 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Aqui tem o dualismo muito presente na teologia apocalíptica da época de Jesus, entre luz e trevas, entre dia e noite. E ele vai esticar para sóbrio e embriagado. E também luz e trevas, dia e noite, sóbrio e embriagado, são as metáforas que ele vai utilizar aqui. Assim, pois, não durmamos. Dormir e acordar, dormir e estar acordado também, metáfora dualística para exemplificar a vida cristã e a vida daqueles que não são de Cristo, ou não vivem no ensinamento de Cristo. Assim, pois, não durmamos, ou seja, o dormir expressaria a condição de surpresa na vinda do Senhor. O dormir também indica uma vida inativa, ou seja, não durmamos, não fiquemos inativos na prática da palavra do Senhor. Dormir invoca uma situação de inatividade. Como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, vigiar, o contrário de dormir, indica uma ação ativa, uma atitude ativa, ou melhor, uma situação onde se pratica a palavra do Senhor em oposição a dormir, uma situação inativa. Verso 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, para juntar essas metáforas dualísticas entre dormir e acordar, embriagar e estar sóbrio, noite e dia, ele continua dizendo que a postura do cristão deve ser uma postura daquele que está de dia. Entende-se nisso a situação de acordado, de atividade. Então está sempre trabalhando essa ideia de inatividade e atividade. Assim lá no bom servo, no mau servo, na parábola do sermão apocalíptico de Jesus em Mateus 24, 25. Assim a questão do talento, também fica muito explícita a ideia lá de que o terceiro servo da parábola dos talentos de Mateus 25, ele viveu uma vida inativa, ele enterra o talento e não produz nada, não faz nada, ou seja, vive na inatividade durante todo o período em que o Senhor demora a chegar. Então sempre a ênfase é vigiar, esperar a vinda do Senhor, não ser surpreendido, é ter uma vida ativa, uma vida praticante das palavras de Jesus, uma vida vivendo o cristianismo, vivendo os ensinos de Jesus. Quem se embriaga também entra numa situação de inatividade ou de incapacidade de discernir as coisas para realizar, para saber o que é certo e o que é errado. Verso 8. Nós, porém, que somos do dia, ou seja, estamos em atividade, sejamos sóbrios. Sobriedade, atividade consciente, revestindo-nos da couraça de fé e amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Bem, aqui a gente encontra novamente a tríade da vida cristã paulina, já mencionada no início da carta, no capítulo 1, verso 3, fé, amor e esperança. A fé fala-nos do passado, do momento que aderimos a Jesus, que cremos em Jesus, colocamos nele a nossa fé, a nossa confiança. O amor fala do presente, a prática desta fé abraçada, a prática desta adesão a Cristo e à sua palavra. O viver a fé está na prática do amor. E a esperança aponta para o futuro, aquilo que aguardamos, a plenitude da salvação na vinda do Senhor ou na ressurreição dos mortos para um novo corpo. Assim, a esperança aponta para o futuro, para a concretização plena da salvação prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, a salvação ela só será plenamente estabelecida na vinda do Senhor Jesus Cristo. O que se tem agora é uma garantia, é um penhor, como ele vai dizer, como vai ser dito na carta aos Efésios, é uma convicção, é a presença do Espírito que nos dá essa garantia, mas a posse plena da salvação é na vinda de Jesus e na ressurreição daqueles que morreram em Cristo.
Assim, o revestir sempre aponta para o batismo, né? É uma metáfora para o batismo usado em outras cartas. O revestir-se da couraça, ou seja, assumir a postura que o batismo significou, que o batismo significa na vida do crente, revestindo-nos da couraça de fé e amor. Fé e amor são comparadas à couraça. Couraça, aquela parte da armadura do soldado que protege o tórax, que protege o seu peito, e que alude aqui à prática da vida cristã, que já foi mencionada nas metáforas de dia, luz, estar sóbrio e estar acordado. Ou seja, a couraça da fé e do amor fala da prática cristã. Não ser surpreendido pela vinda de Jesus significa estar em prática da vida cristã, na fé e no amor. E aí ele continua usando o segundo elemento da armadura e tomando como capacete a esperança da salvação. Então temos o presente regido pela fé e pelo amor e a expectativa futura da esperança da salvação na vinda de Jesus. Essa é a postura vigilante. A postura vigilante indica uma vida de atividade, de amor, na expectativa, na esperança da salvação a se realizar de forma plena na vinda de Jesus. Assim ele trabalha a sua tríade da vida cristã, fé, amor e esperança, na postura de vigilância a respeito da vinda de Jesus. Verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, reforça a ideia de salvação de Paulo. A ideia de salvação de Paulo implica no livramento do julgamento de Deus, como já mencionado, por exemplo, no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, verso 10, onde diz: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, a salvação implica para Paulo o livramento do juízo de Deus, o livramento do julgamento de Deus. E assim ele diz aqui no verso 9 do capítulo 5, porque Deus não nos destinou, nos apontou para estarmos sobre a ira que virá, mas para alcançar a salvação. E esta salvação, que é o livramento da ira que virá, acontece mediante nosso Senhor Jesus Cristo e pelo seu ato salvífico, verso 10, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Essa expressão, que morreu por nós, está na tradição cristã desde os primeiros dias, a interpretação de que Jesus morreu como sacrifício pelos nossos pecados para, crendo nele, estar salvo da ira que há de vir sobre os ímpios. E essa atitude implica, essa convivência ou essa posição de salvação implica em atitudes que envolvem a obediência à palavra do Senhor, como já mencionada nos versos anteriores. E aí ele diz: morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Aqui a metáfora vigiar e dormir faz menção a estar vivo ou estar morto em Cristo. Ou seja, estando nós vivos, aguardando a vinda do Senhor, ou tendo nós morrido em Cristo, estaremos com o Senhor de um jeito ou de outro, porque ele morreu por nós pelos nossos pecados. Então aqui no verso 10, a metáfora vigiar e dormir volta à ideia metafórica do trecho anterior, do final do capítulo 4, onde dormir significava estar morto em Cristo. Os discípulos que pela fé em Cristo recebem a garantia da sua salvação e partem desta vida antes da manifestação da vinda do Senhor. Assim, o verso 10, dormir e vigiar, fala do estar vivo ou estar morto. De um jeito ou de outro, vivamos ou estamos vivendo em união com ele. É interessante que
ele falou no final do capítulo 4 que aqueles que morrem em Cristo também participarão ou irão ao encontro do Senhor e serão levados pelo Senhor. No entanto, a presença do Senhor está também na vida ou na existência desses que morreram em Cristo, de uma forma diferente. Como também os vivos que estão em Cristo têm a presença de Jesus de uma forma diferenciada. Assim, a presença de Jesus, estar com Jesus nesta vida ou morrendo, é uma realidade apresentada por Paulo aos Tessalonicenses. O que vai mudar é o status desse estar com Cristo. Há uma diferença do estar com Cristo antes da sua vinda e um estar com Cristo após sua vinda. Essa diferença se aplica tanto nos vivos quanto também naqueles que morreram em Cristo. E verso 11, então, finaliza o trecho exortativo dizendo: consolai-vos, à semelhança do verso 18 do capítulo anterior, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O consolo de que não sabemos a data exata da vinda de Jesus, mas independentemente disso, exige-se de nós, o Senhor exige de nós, como servos, como discípulos, a prática da fé, a prática do amor, e assim, na prática das palavras de Jesus, mostramos vigilância a respeito da vinda dele e não seremos surpreendidos. Ou seja, aqueles que estão numa atitude de inatividade aos ensinamentos de Jesus não estão vigilantes e serão pegos de surpresa. Então, o consolo é esse. Vivamos a vida cristã de forma ativa, de forma plena, aguardando a vinda do Senhor. De uma certa forma, o trecho aponta para os cristãos de todas as épocas, mesmo aqueles que estavam num entusiasmo extremamente grande da vinda breve do Senhor, como nós, 2000 anos depois, também aprendemos com esses ensinamentos que a vigilância, o estar em obediência à palavra do Senhor, fará com que nós não sejamos surpreendidos na vinda, que não se sabe a data, do Senhor Jesus Cristo. Mas a importância não necessariamente quando Jesus virá, mas o que nós estamos fazendo enquanto ele não vem. Um abraço.